jornal Tribuna do Norte é a maior fonte de pesquisa para a população de Pindamonhangaba. Eu acredito que, além de grandes livros, grandes obras, claro, né, de grandes autores, mas o Jornal Tribuna hoje, o acervo do Jornal Tribuna hoje, ele tem uma importância ímpar para a população de Pindamonhangaba. São 140 anos acompanhando a história de Pindamonhangaba. Ela sempre esteve presente. Então é um veículo que outros jornais tentaram, mas não conseguiram. Ela continua. Então, por mais que tenha hoje com a evolução, o jornal papel, né, não é tão interessante assim, mas ela continua sendo um meio de comunicação com o povo. Então, quando o jornal sai, acho que é mais para registrar, né? A informação acaba ficando em segundo plano, né? É mais para registrar, porque ali você tem... Isso nunca vai ser possível substituir, né? Você tem algo que está ali impresso, vai ficar ali. As pessoas precisam de ter alguma coisa física, né, material. A Tribuna, ela fala, o foco dela sempre foi mais relatar as notícias de Pindamonhangaba. Cobrir Pindamonhangaba e explicar o que a prefeitura anda fazendo também, como para os municípios, né? Seria um tipo de um órgão que trabalha para alimentar o povo com a notícia de como está indo Pindamonhangaba, o que está acontecendo dentro de Pindamonhangaba. Então essa eu acho que é a função da Tribuna. Além dela ser o jornal, ela passou a ser o diário oficial da prefeitura, né? A maioria dos munícipes, eles ignoram muitas obras que a prefeitura faz. E o jornal Tribuna do Norte sempre divulgou isso com ênfase. Porque é o que acontece na cidade, né? Então, eles ficam sabendo praticamente tudo. O que acontece nos bairros, né? Nas escolas, como eu já falei, na área da saúde, os cursos, tudo que é voltado para a cidade, né? Somente manter a Tribuna do Norte circulando já é uma prestação de serviço sensacional para a cultura do país, E do Vale do Paraíba e de Pindamonhangaba nem se diga, né? Mas como um veículo ligado à administração pública, de prestação de conta, de transparência e tudo mais, é muito importante. É um documento de pesquisa muito valioso. Eu, nos anos que eu estive aqui, até depois que eu saí, eu mesmo valido esse recurso. Quantas pessoas vieram aqui fazer pesquisa, tal coisa, que foi inaugurada em qual data. Então, a Tribuna, uma das importância maior dela é ser um documento histórico de tudo quanto é na cidade, desde 1882, né? Eu mesmo vim aqui fazer pesquisa depois que saí, sobre datas da ferroviária, fundação, etc. Apesar de abranger não só a cidade de Pinda, mas as principais coisas da cidade estão lá, né? Eu acho que a função principal é essa, é trazer as notícias e as coisas da nossa cidade. Mas eu acho que no patamar que ele chegou hoje, acho que tem uma importância histórica também, né? São muitos anos. Um jornal de mais de 100 anos, então acho que tem essa parte histórica também, que a gente tem que preservar, tem que continuar com essa história, que é muito bacana. Hoje ela é o maior jornal do interior do Brasil. Posso assim afirmar e creio que outros já afirmaram e provaram. Então a Tribuna do Norte tem uma história maravilhosa e ela emprestou até hoje e emprestará, se Deus quiser, por muito e muito tempo, a sua força, o seu interesse em preservar Pindamonhangaba no setor cultural e, de uma forma geral, de tudo aquilo que existe na nossa terra. Assim, a Tribuna, para mim, eu entendo muito o valor que a Tribuna tem. Por esses 140 anos de história, por como ela surgiu e do papel que ela tem na sociedade. E às vezes é difícil mostrar isso para as pessoas. O que a gente coloca vai ficar na história. Eu sei que a Tribuna, ela foi montada, né, criada para a libertação dos escravos. Isso foi a segunda cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, a segunda cidade que aboliu os escravos. Que a primeira foi na Atividade da Serra, né? Então, o motivo do jornal foi mais para isso, né, que é a libertação dos escravos. Nós sabemos que a Tribuna foi fundada pelo Dr. João Romero, que era um fazendeiro abolicionista, embora tivesse escravos,
Ele e um grupo de pindamonhangabenses lutaram pela abolição da escravidão em Pindamonhangaba, o que aconteceu 78 dias antes da Lei Áurea. Foi a terceira cidade da região. Então esse tem um fato histórico importantíssimo que mostra o lado humano do fundador da tribuna, né? Que deve ser bastante divulgado, ensinado, porque isso foi um fato inédito. Poucas cidades no Brasil emanciparam os escravos espontaneamente, antes da Lei Áurea. Eu tenho muito orgulho, eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, que o nosso jornal, quando ele foi fundado, foi por um ideal abolicionista e republicano, assim. Foi para isso. Foi para pregar essas ideias que eram muito para frente. E assim, quando você pega os primeiros jornais, assim, que você lê, cara, tem uns editoriais maravilhosos falando sobre quando começou a República, o que eles esperavam, que a história do Brasil tinha mudado. Instalou-se uma oficina no porão da prefeitura, no prédio 10 de julho. Ali tinha o escritório do Aércio, tinha cadastro, e no fundo era a tribuna. E lá a gente instalou-se a máquina, aí eles foram me buscar. Estava trabalhando no jornal em Taubaté, e eu aceitei o convite dele e vim trabalhar com ele, com o Aércio naquela época. Estou na tribuna até hoje, quase 41 anos. A tribuna não tinha carro, a gente fazia, então tem que fazer uma reportagem no cemitério. Eu ia a pé para fazer. Tem que fazer no batalhão, eu ia a pé. Tem que pegar notícia policial, eu ia a pé. Tudo isso a gente ia a pé. Não tinha jornal, não tinha verba para comprar um veículo para a tribuna. E nós começamos a fazer jornal de terceiro. O primeiro jornal que nós fizemos até foi para a Comevap. Aí nós começamos a arrecadar um dinheirinho, e com esse dinheiro compramos um veículo para a tribuna. E diante dessa aquisição do veículo já facilitou o trabalho. Aí nós fomos crescendo. A tribuna sempre esteve presente em todos os eventos, principalmente culturais, históricos do município. A gente vê os grandes personagens de Pindamonhangaba que fizeram parte da história e estão aqui divulgadas, né? Até te falei, é importante fonte de pesquisa para estudantes, para estudiosos, próprios jornalistas. A tribuna, além da história dela, né? De jornal de 140, não sei o que vai fazer, tem essa relevância do patrimônio, né, da cidade, e ela é um informativo também, né? Então acho que tem muito a ver com isso. As atividades da cidade, né? Todos que querem publicar. E, por exemplo, uma sociedade de bairro tem que publicar um edital, vai ter eleição. Publica aqui na tribuna. Por quê? Não tem custo. Tem uma lei que foi aprovada pela Câmara que todas as entidades associativas de Pindamonhangaba, né, sem fins lucrativos, não pagam para publicar esses editais aqui. Tudo isso até essa parte social, a tribuna participa no dia a dia das associações. A gente tinha noticiário de esporte, tinha noticiário policial, tinha, por exemplo, assim, ia no fórum, toda semana ia no fórum para ver o caso que iria ser julgado de repercussão no município. Fulano de tal atropelou uma pessoa e matou, vai ser julgado agora, depois de 3 anos vai ser julgado tal dia. A gente ia. A gente vê as grandes órgãos de imprensa aí, o que acontece estadual, nacional, mundialmente, né? Essa guerra horrorosa até hoje, bem no século XXI, né? Mas a notícia que acontece em Pindamonhangaba é a imprensa local que tem esse papel importante de informar a população. Antigamente, quando começou o jornal, era colocado tipo a tipo. Então você vai escrever a palavra Pindamonhangaba,
se não me engano, deve ter 16 letras, você tinha que colocar 16 pecinhas. E era difícil, porque às vezes tinha letra que você precisava de 4 Is, por exemplo, e às vezes não tinha. Então, eu me lembro que o senhor Argimiro, que fazia esse papel de montagem e orientava o seu filho e outros companheiros, eles faziam uma técnica para que tivesse os 4 Is, até que a tribuna tivesse possibilidade de ir comprando mais tipos, comprava meia dúzia hoje, mais meia dúzia amanhã, uma maneira de falar, para que tivesse uma quantidade suficiente. Houve um dia até que o senhor Argimiro, ele montou uma página, digamos a página 4, e a tribuna era feita durante a semana, porque era semanário, um trabalho de inteligência e de muita paciência. E quando ele se levantou da cadeira para ir numa bancada para outra, escapou aquela placa toda de montagem e derrubou tudo no chão. Ele não perdeu a linha, com a maior calma chamou os filhos para ajudar a fazer o recolhimento das letras, e ele novamente ficou quase 2, 3 horas montando uma página. Funcionário que fazia isso tinha que pegar letra por letra, vai comprar a palavra Pindamonhangaba, por exemplo, pegar o P lá, o I aqui, o N ali, assim, então tem que ser tudo bem treinado, funcionário bem mesmo capacitado para fazer isso aí. Então é uma função muito difícil. E era assim no Chumbão, a gente fazia o jornal em 8 páginas, ele circulava apenas aos sábados e a gente fazia com sacrifício pessoal e de todos os funcionários, a gente fazia o jornal assim no Chumbão. Eu acho legal estar participando disso, porque é uma coisa que não é do meu convívio, assim, o jornal, por exemplo, não é mais dessa época, né? Hoje em dia a gente vê as coisas muito pela internet. Então a gente vê, eu consigo ver a importância que é do jornal, então as notícias, ter esse contato, as pessoas que trabalham aqui também, porque a gente sente muita vontade, né? E por ser o primeiro emprego a gente fica meio nervoso, como é que vai ser a adaptação, mas foi bem tranquilo, todo mundo aqui é bem receptivo, então foi tudo muito bom. Aqui, cara, é jornalismo, é o pessoal montando jornal, é notícia vindo diferente toda hora, uma hora diferente da outra. Então isso também para mim foi muito, e isso é uma das partes mais legais, conviver com o pessoal diferente, sempre gente diferente aqui, seja por uma entrevista ou por algum edital que vai sair no jornal, enfim. E eu também às vezes andar um pouco nessas áreas, para mim foi, mesmo não trabalhando diretamente com isso, andar um pouco nessas áreas para mim foi uma coisa muito bacana, né, desses anos. Se ter um jornal desse, que é um dos mais antigos, ininterruptos, 140 anos rodando, né? Desde a década de 80 que ele é mantido por uma fundação pública. Então, assim, é um jornal que custa muito barato para o munícipe. Hoje em dia a gente tem site, a gente tem rede social, então todo mundo tem acesso. Todas as notícias importantes do município obrigatoriamente precisam sair, até por uma questão de como a gente recebe recursos, a gente precisa informar sobre as ações, né, do Executivo, da Câmara, do Judiciário. Então é um jornal muito completo, que tem muita coisa. E fora isso a gente faz essas matérias na rua. A gente foi evoluindo de acordo com a tecnologia, né? Então a tribuna foi passando as fases, nós passamos a aprender novamente, né, com o sistema do computador. Nós precisávamos aprender novamente para poder editar a tribuna aqui. Hoje, né, nós estamos tranquilos porque dá para fazer a tribuna aqui, dá para a gente manter, né, e até melhorar a qualidade da tribuna, que realmente foi melhorando nesses tempos todos. A tribuna também evoluiu e nós evoluímos junto com a tribuna.
Porque hoje é muito fácil, hoje é tudo digital. Você digita, você acha ali tudo. Mas antes não era. E essas pessoas que tinham esse cuidado, né, de preservar a nossa memória, de guardar, de registrar, sabe? Isso, os entregadores, né? As pessoas que iam de casa em casa entregando aos assinantes, nos prédios públicos. É incrível, né? É incrível. É uma história brilhante. A história do jornal Tribuna do Norte é uma história brilhante. É uma família, a gente se dá bem, a gente briga, a gente tá sempre junto, né? A lembrança que eu tenho é dos amigos, das madrugadas, né? Das noites que nós passávamos ali esperando o jornal ficar pronto. Eu tenho, hoje estou fora da imprensa, hoje não estou fazendo jornal, mas é uma memória muito viva no meu coração, é fazer jornal todo dia e amanhecer no dia seguinte, esperando pegar ali ele quentinho, chegando da forma ali né? É uma coisa bem gostosa. Você sai daqui e você deixa amigos pro resto da vida, né? Você encontra na rua depois, parece que você é da família mesmo. O parabéns é para quem fez a tribuna, né? Para nós mesmo. Acho que... E espero que nunca acabe, né? Porque é um jornal centenário, acho que não pode acabar. Acho que mesmo aí com esse advento da internet, acho que o Tribuna tem que seguir à frente. É um grande patrimônio histórico, cultural, jornalístico que deve ser preservado a qualquer custo. A Tribuna é o jornal mais antigo da América Latina, né? Se não me engano é o 4º. É muito bom trabalhar aqui. Parabéns, Tribuna do Norte, pelos seus 140 anos. Parabéns, Tribuna do Norte, pelos seus 140 anos de atividade. Nunca parou. Essa é a vantagem do jornal Tribuna do Norte, nunca ter parado. Eu desejo que continue sendo esse jornal, continue se expandindo muito, que tenha muitos anos ainda pela frente. E obrigado por estar participando, né? Fazer um pouquinho da parte da história aqui do jornal. E parabéns! Para mim, a Tribuna eu sinto uma gratidão e uma honra de fazer parte dessa família Tribuna do Norte, Fundação João Romero. E quem faz esse jornal ser um jornal de verdade, quem faz a dinâmica do jornal, são vocês, servidores, somos nós que estamos aqui todos os dias empenhados. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Parabéns, Jornal Tribuna do Norte, parabéns, servidores, obrigada, leitores, obrigada, internautas. São vocês que fazem esse jornal ter vida. Bom, parabéns, Tribuna do Norte, pelos seus 140 anos e vida longa ao jornal. Que você consiga sobreviver por mais 140, 200, quantos anos forem necessários e que as pessoas deem valor a você, que as pessoas reconheçam o seu papel cada dia mais, porque você é muito importante para mim e para Pindamonhangaba, você é muito importante que as pessoas reconheçam esse valor. Parabéns, Tribuna do Norte, pelos seus 140 anos. Que a Tribuna tenha mais e mais anos de vida e que ela possa trazer para nós as informações, né, que nós precisamos, que a população precisa para poder se informar melhor das coisas que acontecem em Pindamonhangaba. Feliz 140 anos para toda a equipe da Tribuna, para esse jornal que é um marco na história da comunicação no Brasil, como eu já disse, e desejar aí que o trabalho de vocês seja profícuo e continue crescendo e continue ganhando espaço. Parabéns, Tribuna do Norte! Gostaria de desejar à Tribuna uma vida longuíssima, porque merece, para que continue trazendo informação, divertimento e muita coisa boa para a cidade de Pindamonhangaba. Muita felicidade, parabéns à presidente Juscelia atual, parabéns a todos os funcionários, especificamente aqueles que trabalharam comigo e ainda estão aqui. Parabéns a todos os leitores e a Pindamonhangaba, que por possuir esse enorme patrimônio cultural, jornalístico, histórico.
Parabéns, Tribuna do Norte. Parabéns, né, para o Tribuna do Norte pelos 140 anos e continue sendo esse ótimo jornal. A Tribuna, cara, eu desejo toda a sorte para ela, porque é o seguinte, cara, é uma mãe, né? Uma mãe de 140 anos. Eu fico, nas minhas palavras, desejando mais muitos centenários para ela, que outros venham, consigam levar adiante e que isso seja gostoso, seja bom para todo mundo. Tanto para a leitura quanto para a pessoa que está fazendo ela lá no oculto, lá na sua salinha, da revisão, da diagramação, e que seja bom para todo mundo. Beleza, sim? Parabéns para a Tribuna. Eu gostaria de desejar para a aniversariante, Tribuna do Norte, pelo menos mais 100 anos de vida. Que ela seja firme aí para lutar com a concorrência que é enorme de todo tipo de mídia, né? Mas que ela continue, né? Com a sua impressão em papel, né? E por pelo menos mais 100 anos. Vida longa, Tribuna. Minha cara Tribuna do Norte, você foi muito útil na minha vida. Abençoado aquele que me deu a oportunidade de escrever pela primeira vez nas suas páginas. Obrigado, minha irmã mais velha. Deus continue te abençoando no céu para que você viva per omnia saecula saeculorum, por todos os séculos dos séculos, como diria o bom latinista. Obrigado, Tribuna do Norte. Obrigado, amigos, colegas da velha e sempre Tribuna do Norte. Parabéns pelos seus 140 anos. Feliz aniversário, Jornal Tribuna do Norte, Fundação Dr. João Romero. Há 140 anos, fazendo parte da história de Pindamonhangaba.